PCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Guarda Costeira informa que a embarcação que partiu da Ilha do Sal para Boa Vista com 2 pescadores foi encontrada com o motor ligado e sem ninguém a bordo. Secretário-Geral da UNTCCS volta a carga sobre os leilões do INPS para, na sua opinião, repor a verdade dos factos. Instalada mais uma crise política da Guiné-Bissau, desta feita, partidos aliados do Presidente da República acusam o chefe de Estado de sequestrar todas as instituições do Estado guineense. Acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel está ameaçado de distanciar o lado militar do político da organização. Letónia reintroduz a obrigatoriedade do serviço militar obrigatório e quem se recusar pode ir para a cadeia. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. A Guarda Costeira de Cabo Verde enviou a meio da tarde de hoje uma nota na sequência do desaparecimento de 2 pescadores da Ilha do Sal, informando que a delegada marítima da Boa Vista avisou que uma embarcação de pesca de nome Melissa foi encontrada à deriva por pescadores da Boa Vista, mas sem ninguém a bordo. A embarcação Melissa tinha saído da Ilha do Sal com 2 pescadores a bordo e quando foi encontrada estava sem nenhum ocupante. Estava à deriva com o motor de popa ligado, ou seja, a embarcação estava a ser movida pelo motor quando foi encontrada no canal entre as 2 ilhas, a cerca de 13 milhas náuticas do porto de Salrei. Após o alerta, o Centro Conjunto de Coordenação e Salvamento da Guarda Costeira mobilizou alguns meios marítimos e também aéreo, através do Centro de Coordenação e Salvamento Marítimo do Senegal, para as buscas. Um avião foi destacado para apoiar nas buscas, sem sucesso até o momento. Vários alertas foram emitidos, particularmente para navios que navegam próximas das ilhas da Boa Vista e do Sal, para que tenham especial atenção durante a viagem, na perspectiva de ainda serem encontrados 2 pescadores que saíram do Sal com destino à Boa Vista e não chegaram. Só chegou a embarcação Melissa, que foi encontrada com o motor em funcionamento e sem ninguém na embarcação. Perguntas ao Governo dominaram o segundo período dos trabalhos de hoje do Parlamento, cabendo à Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, responder às questões colocadas pelos deputados. Temas relativos ao novo Plano de Cargos, Funções e Remunerações, PCFR, e a descentralização, desconcentração dos serviços públicos nos diferentes pontos do país foram os que mais se destacaram, conforme o Eugênio Teixeira. O deputado do PCV, Demis Almeida, considera que é importante haver igualdades de circunstâncias para os cidadãos nos diferentes pontos do país, daí ter perguntado: que políticas públicas de descentralização, desconcentração e ou regionalização dos serviços públicos já foram executadas ou encontram-se em execução e que impactos efetivos tiveram ou deverão ter no combate às assimetrias regionais, designadamente no acesso aos serviços públicos em todas as ilhas do país, em tendencial igualdade de circunstâncias. Em resposta, a ministra Edna Oliveira disse que a aposta do governo passa pelo reforço da prestação de serviços digitais e não a criação de estruturas físicas nos vários pontos do país. O Governo elaborou a estratégia de governação digital e aprovou o seu plano de ação, sendo que no plano de ação foram identificados todos os serviços que devem ser disponibilizados aos cidadãos por via digital e todos os serviços que devem ser disponibilizados às empresas por via digital. Eu acho que o que devemos estar a querer aqui é garantir o acesso aos serviços. Se é por via das estruturas, nós entendemos que, sendo possível as pessoas nas ilhas acederem aos serviços prestados por via digital, este é que deve ser o caminho e nunca por via da criação de mais estruturas orgânicas a nível das ilhas. Carmen Martins, da bancada parlamentar do MPD, indagou sobre as novidades introduzidas na Lei de Bases do Emprego Público face aos desafios do país. Entre as inovações da nova Lei de Bases de Emprego Público está a possibilidade de pré-aposentação e a possibilidade de permanência na função pública até aos 70 anos. Assim, eu pergunto, Senhora Ministra, como vê esta opção na lei face aos desafios do país? Muitas pessoas pensaram que aumentou-se a idade limite para o exercício das funções públicas. Não se aumentou a idade limite continua a ser 65 anos. O que se está a prever aqui é que, havendo interesse público excepcional e havendo interesse público por parte do funcionário
em determinadas situações concretas, específicas, o funcionário poderá continuar a desempenhar funções até aos 70. E isto quer dizer que se o funcionário não quiser aos 65 anos, ele aposenta-se obrigatoriamente por força da lei. A deputada da UCID, Dora Pires, perguntou sobre a questão da aposentação antecipada. São vários funcionários que nos têm questionado, que fizeram a solicitação, portanto, da aposentação antecipada nos termos da lei, mas até o momento não receberam nenhuma resposta do seu pedido. E, claro, gostariam de saber o porquê. Primeiro, o funcionário deve ter pelo menos 34 anos de serviço, independentemente de idade, e deve ser do interesse da administração pública. Porquê? Porque a aposentação antecipada determina a extinção da vaga. Significa que a administração pública não pode recrutar mais ninguém para ocupar aquele posto. Os trabalhos da primeira sessão plenária de fevereiro prosseguem esta quinta-feira na Casa Parlamentar. E a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, o NTC-CS, voltou hoje a carga sobre o caso do leilão dos ativos do INPS, por considerar que ainda continua desinformações e falsidades sobre o assunto. Por esta razão, a secretária-geral da UNTC-CS chamou a imprensa para aquilo que considera ser reposição da verdade sobre os factos, conforme o Oscar Monteiro. Joaquim Almeida considera de má-fé os dados apresentados pelo BCN, visto que não cumpriu os princípios fundamentais para a gestão dos recursos do Instituto Nacional da Previdência Social. A secretária-geral da UNTC-CS avança que, apesar do referido banco ter apresentado maior proposta de taxa de juros, os seus dados financeiros auditados têm pior qualidade. Lembramos que o método associado aos leilões foi realizado cumprindo os 3 princípios fundamentais da gestão de recursos do INPS: a liquidez, a segurança e a rentabilidade. Os critérios para a seleção da licitação vencedora foram maior taxa de juro resultante da licitação com peso de 55%. O segundo foi rácios prudenciais e de risco com o peso de 45%. Desta forma, verifica-se que foi o BCN, apesar de ter apresentado maior proposta da taxa de juros, os seus dados financeiros auditados têm a pior qualidade de balanço, nomeadamente um substancial menor rácio de solvência e uma sinistralidade de crédito mal parado substancialmente superior. A líder da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde salientou que a preocupação da sua organização é salvaguardar a sustentabilidade do sistema de previdência social. Os números não mentem e, infelizmente, na comunicação social tem-se falado de tudo e de todas as formas, mas sem evidências, baseando-se as intervenções em meras conjecturas e noutros casos de má-fé. A ação dos bancos, liderada pelo BCN, visa impedir a realização dos leilões com o intuito de manter as remunerações dos recursos dos contribuintes e pensionistas a níveis historicamente baixos. A UNTC-CS analisou a série histórica da rentabilidade dos depósitos que demonstra uma deterioração das remunerações dos depósitos de forma agressiva nos últimos 5 anos. Por isso, todos os que se preocupam com a sustentabilidade do sistema da Previdência Social devem apoiar o leilão como meio mais transparente e objetivo de pôr fim aos elevados depósitos à ordem, com vista a garantir a estabilidade do sistema e começar uma política de melhoria das prestações sociais aos beneficiários do sistema. Entretanto, Joaquim Almeida diz que a sua organização está a aguardar com serenidade a resposta do inquérito e as averiguações do regulador, o Banco de Cabo Verde.
Vamos todos aguardar e após vários anos a organização não-governamental luxemburguesa Bitburg Relief está de visita ao município de São Filipe. O objetivo é restabelecer a cooperação existente e visitar os projetos financiados. O EDG discutiu igualmente com um novo pacote de financiamento para algumas escolas do município, conforme o Elcio Andrade. A organização não-governamental é uma das principais parceiras das Câmaras do Fogo no que diz respeito ao financiamento de construção e reabilitação do parque escolar. A visita esta manhã iniciou-se pela recém-inaugurada escola de italiano a norte de São Filipe. Os membros da equipa de Bettenberg Relief quiseram ver em loco os projetos que foram financiados, cujas obras já foram concluídas. Mas antes, a Câmara e a ONG sentaram-se à mesa para discutir algumas pendências. Rob Biewer, presidente da ONG. On était venu il y a quelques années ici à São Filipe pour viemos visitar os projetos que nós tínhamos financiados. Aqui em São Filipe encontramos duas escolas que já tinham sido financiadas que não foram construídas. Para nós foi um momento complicado a nível financeiro, tivemos que trabalhar com todos os nossos parceiros, mas graças a Deus a nova equipa infelizmente teve que enfrentar esta questão, mas graças a Deus encontramos homens e mulheres sérios, transparentes, que conseguiram, juntamente connosco, resolver essa questão. Nos custou algum tempo para que possamos elaborar o relatório e resolver essa questão, e esperemos que o relatório será aprovado e daqui a alguns meses será entregue um novo projeto e aqui até o final do ano arrancar com concretização no terreno de novos projetos. Depois deslocaram-se à escola de Ponta Verde, uma das que consta do novo pacote a ser submetido à ONG luxemburguesa, assim como a escola Pedro Cardoso, Monte Grande, Jardim Flores de São Filipe, Monte Largo, Campanas de Cima, entre outras. Nuias Silva, presidente da Câmara de São Filipe. Estamos a pretender apresentar um pacote de 1,1 milhões de euros, que será um pacote para 3 anos, 2024-25 a 2027, mais ou menos. Mas graças ao nosso empenho, à dedicação, à transparência, nós conseguimos fazer o relatório final e entregar as duas obras que faltavam, Italiano e Jardim Batente, através de um empréstimo mobilizado pela Câmara Municipal. E, do meu ponto de vista, estão contentes com aquilo que viram e já nos garantiram que o relatório, em princípio, será aprovado. Podemos submeter, já deram-nos luz verde para submetermos o projeto e o projeto poderá vir a ser aprovado ainda antes do final deste ano, para se arrancar com esse pacote de escolas. A organização luxemburguesa assegurou que está empenhada na mobilização dos recursos financeiros e espera que os projetos sejam entregues até fim de agosto deste ano. A delegação estará amanhã no município de Santa Catarina e depois nos Mosteiros. Ambas as câmaras são parceiras da organização, com projetos concluídos e em curso. E a secretária de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Lídia Lima, considera urgente que a ilha de Santo Antão tenha um centro de emergência infantil para dar resposta a situações de negligência, abandono ou violação de menores. Lídia Lima garante que o governo já está a trabalhar para que ainda este ano o centro esteja a funcionar na ilha. A governante falava à Rádio de Cabo Verde no final de uma visita de 2 dias ao município de Ribeira Grande, conforme Teresa Pinto. Nesta quarta-feira, Lídia Lima participou numa conversa aberta sobre a responsabilidade parental e concluiu assim a sua visita de 2 dias ao município da Ribeira Grande. A secretária de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social afirmou que o Centro de Emergência Infantil é uma necessidade na ilha e garantiu que o governo está a trabalhar para a sua efetivação ainda este ano. É uma necessidade e nós estamos a trabalhar para que seja uma realidade o mais breve possível aqui na ilha de Santo Antão. Portanto, já temos toda uma programação feita para ainda este ano abrirmos o centro ou reativarmos o centro e pronto, para que possamos dar uma resposta mais rápida possível a situações de negligência, a situações de abandono, situações de violência sexual. Portanto, isso é extremamente necessário. Temos um espaço aqui em Santo Antão que funciona como um centro de dia, que há muitos anos foi inaugurado como um centro de emergência, mas que nunca funcionou como um centro de emergência. Tem estado a funcionar como um centro de dia, dadas as condições internas do espaço, que precisa de alguma readaptação para
que realmente venha funcionar como centro de emergência. Mas, entretanto, já estamos aqui a analisar várias possibilidades em termos de espaços para que tenhamos várias respostas também no sentido de protegermos melhor as nossas crianças na Ilha de Santo Antão. No leque das preocupações, a governante leva a questão da responsabilidade parental e apela à união de toda a sociedade e das famílias a fim de evitarem situações de negligência que muitas vezes as crianças são expostas. É uma preocupação grande que nós temos no país inteiro e no mundo inteiro. As famílias, os pais devem começar a assumirem definitivamente a sua responsabilidade no processo de educação dos seus filhos, mas não apenas na questão da educação, na questão da proteção também, porque há alguma negligência visível, aqui as várias instituições colocaram esse problema, de alguma negligência em termos de comportamento por parte dos pais. Portanto, é um problema que nós temos e nós definitivamente temos que começar a atuar cada vez mais com muito diálogo com a população, com as famílias, com ações de sensibilização nas comunidades, e isso tem de ser feito de forma persistente. Isso tem de se tornar um hábito. Durante a sua estadia em Ribeira Grande, a secretária de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social visitou ainda os 4 centros de dia de todo o concelho e uma creche na cidade da Ribeira Grande. 19 horas mais 17 minutos. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Noite. O sistema fiscal cabo-verdiano está a ter impacto positivo na formalização e também na autofaturação eletrónica e vai promover a formalização e acelerar a faturação eletrónica, que terminou o ano 2023 com a adesão de 64% dos contribuintes do IVA e 21% dos contribuintes do regime REMP. A garantia é do governo, que realça o facto de esta ferramenta também permitir à classe empresarial formal deduzir nos impostos os custos de aquisições de bens e serviços de pequenos operadores do setor informal, facilitando os processos dessas transações, já que o cliente é quem emite as faturas por conta do fornecedor, conforme o Cândido Fortes. A autofaturação eletrónica tem como objetivo simplificar os procedimentos para o operador que compra bens ou serviços e permite a todas as microempresas fornecedoras que ainda não tenham fatura eletrónica vender produtos ou prestar serviços com maior agilidade e em segurança. A autofatura, que esclarece Lisa Vaz, diretora nacional de Receitas do Estado, é emitida com o consentimento e dados do microempresário pelo operador que compra ou a quem presta serviços. Vamos imaginar o hotel em que nós estamos, compra legumes a uma senhora, e esta senhora não tem estrutura nenhuma, então o hotel, quando compra, vai emitir a fatura como se fosse a senhora emitir essa fatura. Portanto, essa senhora tem que aceitar que o hotel imita essa fatura em seu nome e vai receber um código no seu telemóvel que a entidade X vai emitir a fatura, ele aceita, entrega esse código à entidade que vai faturar. Portanto, foram contemplados todos os riscos de eventuais abusos fraudulentos da ferramenta. Desta forma, nós conseguimos resolver basicamente 3 problemas. Esta questão da falta da dedutibilidade do custo fiscal, porque passam a emitir fatura. Resolvemos o problema da falta de literacia digital, porque estes microoperadores vão entrar no sistema, com todas as vantagens, nomeadamente o INPS, a cobertura social, etc. A plataforma é o e-fatura. Como eu disse, a autofaturação é um sistema de apoio ao e-fatura. A Secretária de Estado do Fomento Empresarial enaltece o facto de a autofatura eletrónica ser definida como um braço da fatura eletrónica, cujos dados de 2023 comprovam ser já uma grande conquista. A Dalgisa Vaz congratulou-se com o lançamento do novo sistema um dia depois do primeiro comitê de pilotagem do projeto Forma Empresa, financiado em cerca de $2 milhões pelo Grão-Ducado do Luxemburgo, com o intuito de apoiar a aceleração da transição da economia informal. Saudamos assim o lançamento oficial da autofaturação eletrónica, que vai acelerar a faturação eletrónica. Os dados sobre implementação referentes a finais de 2023 indicam que 64% dos contribuintes do IVA ativo no cadastro e 21% dos do REMP já aderiram à faturação eletrónica. Mais ainda, cerca de 51% do crescimento do segurado do INPS entre 2015 e 2023 deve-se ao REMP. Já registramos cerca de 44 mil pessoas singulares e coletivas do privado
com número de identificação fiscal, o que atesta que a modernização do sistema fiscal cabo-verdiano está a ter um impacto positivo na formalização. Adalgisa Vaz não tem dúvidas de que a autofaturação, o reforço do ecossistema de financiamento e outros programas vão acelerar a formalização, abrindo caminho para o aumento da produtividade e do rendimento, criação de emprego digno e crescimento económico inclusivo. Continuamos ainda a falar da questão fiscal. Informar os estudantes do 12º ano sobre a origem e aplicação dos recursos do Estado foi o objetivo principal de uma palestra sobre cidadania fiscal promovida pela Escola Secundária Abílio Duarte aqui da Praia. A palestra foi proferida pelo especialista em Direito Fiscal, Amândio Barbosa Vicente, conforme a Gracete Silva. O historial e os benefícios dos impostos foram alguns dos temas debatidos no decurso da palestra com os alunos da Escola Secundária Abílio Duarte. Amândio Vicente pôs tônica nos desafios da administração dos recursos do Estado. Durante essa palestra eu vou procurar transmitir aos alunos a questão, o conceito de imposto, breve nota sobre o orçamento do Estado, depois a classificação dos impostos, as fases do imposto e depois a grande, eu penso que é o ponto central dessa minha mensagem, é a questão dos grandes desafios no uso dos recursos do Estado. Segundo o especialista, a ideia é levar os alunos a assimilar a importância do contributo de todos para o desenvolvimento da sociedade e do país. É alertar e trazer mais exigência por parte desses alunos, com certeza que são alunos que daqui a pouco estarão entrando nas universidades, depois no mercado de trabalho, é tentar formar um homem exigente que na verdade está preocupado com o desenvolvimento do país. Preciso alertar e preciso fazer com que todo cidadão seja responsável, seja exigente quanto à questão do desenvolvimento do país. A informação e formação dos jovens estudantes seria em matéria da cidadania fiscal, uma forma de incrementar a coleta de impostos. Amândio Barbosa Vicente argumenta que em Cabo Verde a cidadania fiscal está longe do desejado. A cidadania no sentido geral em Cabo Verde é fraca, o cidadão quase que não reclama. Depois há a questão de dizer, de rotular ao cidadão que reclama de confusento ou de malcriado. A cidadania, a exigência, a reclamação em Cabo Verde quase que não tem tido o destaque que merece. É preciso alertar, é preciso fazer com que todo cidadão seja responsável, seja exigente quanto à questão do desenvolvimento do país. Palestra Cidadania Fiscal, promovida pela Escola Secundária Abílio Duarte, para despertar os alunos pela importância do pagamento de impostos, numa altura em que Cabo Verde tem na agenda uma campanha para combater a fuga ao fisco. São 9h mais 23 minutos e bem, falamos agora do Carnaval. Na Ilha do Sal, os dois grupos oficiais do Carnaval, Gaviões e Paché Parloa, ultimam os preparativos e prometem colocar nas ruas trabalhos de muita qualidade. Na Rota do Café e a Grandeza da China serão os enredos dos dois grupos, respectivamente. A Carciana Lima conta-nos os detalhes. A menos de uma semana do Carnaval, os grupos oficiais Gaviões e Paché Parloa ultimam os preparativos para o desfile de terça-feira. A realização da festa do Rei Momo apenas um mês após o fim de ano, aliado às dificuldades financeiras, não terá facilitado as coisas, mas os grupos prometem colocar nas ruas trabalhos de muita qualidade, à semelhança de anos anteriores. A comemorar 20 anos de existência, o grupo Paché Parloa irá retratar a grandeza da China. Nos enredos é a volta da China, da mitologia, tradição e tecnologia chinesa. Então isso que nós está trazendo para esse carnaval. Nós temos dois carros alegóricos, um para rei e outro para rei. Tudo este tem uma mistura daquilo que nós temos, okay? Sobre um bocadinho de tradição, aquela mitologia, aquela parte de tecnologia. E não só na carro alegórico, mesmo na trajes também retrata isso. Quanto folhas te conta a ti?
Bom, está aí para volta de 400. Mais do que a busca pela revalidação do título, o presidente Nuno Lopes diz que o grupo Pacheparloa trabalha para se superar a cada ano. Não trabalha para isso, qualquer grupo que está a sair para a competição, o objetivo é ganhar, ok? Nós sabemos que não tem um concorrente forte também do outro lado, não está a fazer nosso trabalho, não damos o máximo, mas não dizer sempre não tem que superar de ano para ano nós mesmos, ok? Então por isso que o grupo tem tido uma evolução boa, porque nós só sempre tem que as ideias ali, sempre que esse desafio ali de superar, de melhorar. O grupo Gaviões tem como enredo Na Rota do Café. O presidente Zeca do Rosário promete muito brilho. Nós também desenvolvemos aquela história de café e é uma história bonita, ela está bem trabalhada já na parte final. Roupas e Andor também está nessa parte final. Nós estamos a fazer tudo para pôr um bom trabalho na rua. Nós estamos preparados para vir dar um show. A nível de Gaviões tem mostrado para o futsal, não tenho certeza que não quero ficar para trás outra vez. Não, porque coisas estão tudo em frente, já não está na reta final. E gosto tudo de sacrifício, mas até no fim, tem que esperar que terça-feira, tudo enquanto corrigem direito, não está a mostrar bom trabalho. Zeca do Rosário confessa que, inicialmente, o Grupo Gaviões não esteve a favor da realização de competição, mas uma vez na corrida, mantém a esperança no título. A hora que vou entrar numa competição e para ganhar, por isso, não trabalho para brincar e fazer bom carnaval passar, cada vez mais. E quantos foliões os outros conta tem na rua? Na rua, Gaviões, foliões de própria samba, não deve ter cerca de 250 a 300 figurantes. Mas Gaviões em si, na rua, ele está a atingir cerca de 400 pessoas, porque a pessoa batucada não tem cerca de 60, 70 pessoas na batucada. Os grupos continuam a lamentar a falta de apoios, sobretudo dos Ministérios da Cultura e do Turismo. Para além dos dois grupos oficiais, o Carnaval 2024 na Ilha do Sal contará com os habituais grupos de animação Maravilhas do Universo da Palmeira, Crioula África, Maravilhas do Sul, que apenas desfila em Santa Maria, e Pedra de Lume, que faz a sua estreia este ano. Na vizinha Guiné-Bissau está instalada uma nova polémica, desta feita entre os aliados do presidente Umaru Sissoco Embaló. Os líderes dos partidos PRS e APU-PDGB, Fernando Dias e Nuno Nabiano, respectivamente, acusam a presidência guineense de sequestrar todas as instituições do Estado. Toda esta nova polémica surgiu no passado sábado, quando, num comício, o ex-primeiro-ministro Nuno Nabiano afirmou que há sinais claros de que, atualmente, grandes quantidades de drogas estariam em circulação na Guiné-Bissau. Nuno Nabiano, atualmente é conselheiro especial do presidente Umaru Sissoco Embaló e ainda membro do Conselho do Estado, pediu à comunidade internacional para que apoie as autoridades guineenses que, na sua ótica, não têm capacidade de combater o fenómeno. O ministro do Interior, Bocce Candé, reagiu numa conferência de imprensa para pedir provas a Nabiano, com a promessa de que, se este não apresentasse elementos, então seria chamado a comparecer perante a Justiça. Em comunicado, Nabiano e Fernando Dias acusam Bocce Candé de não ter moral para atacá-los e lembram o facto de que Candé foi exonerado em 2022 do cargo do ministro do Interior por recaírem sobre si suspeitas de envolvimento com negócios ilícitos. Os dois líderes políticos defendem que, em condições normais, nunca Bocce Candé poderia voltar a ser nomeado para um posto governamental e muito menos no mesmo Ministério do Interior. Tanto o PRS como a APU-PDGB integram o atual governo da iniciativa presidencial no poder na Guiné-Bissau. O acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel está a ameaçar a liderança do grupo e dividir dois grandes responsáveis, o chefe militar e o chefe político da organização. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, executado pelo chefe militar, apanhou a liderança política exilada do grupo, tal como o resto do mundo, de surpresa. Nos primeiros dias do conflito, enquanto os aliados do chefe militar apelavam aos povos árabes de todo o Médio Oriente para se juntarem à luta contra Israel, o presidente do gabinete político do Hamas concentrou-se no controle de danos. No entanto, frisa o jornal britânico The Guardian, o acordo de cessar-fogo terá feito os papéis inverterem-se. Ou seja, o chefe militar e os seus homens, exaustos dos combates, pretendem chegar a um acordo de tréguas temporárias, ao passo que o gabinete político exige mais concessões e espera uma retirada total de Israel da faixa de Gaza.
Na noite passada, regressou o otimismo cauteloso quanto a um acordo após receios de que as negociações sobre uma segunda trégua caíssem uma vez mais por terra. A proposta de acordo envolve uma cessação inicial das hostilidades com a duração de 6 semanas e a libertação faseada dos cerca de 130 israelitas ainda mantidos como reféns em Gaza em troca de prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas. A Letónia reintroduziu o serviço militar obrigatório para dissuadir a Rússia de uma hipotética invasão da Europa, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia. O governante salientou que o objetivo é enviar à Rússia uma mensagem clara que as defesas europeias estão completamente à altura da tarefa, que uma vitória não seria possível sem perdas tremendas ou que nenhum ganho seria viável. O político letão reconheceu que, embora neste momento não haja nenhuma ameaça militar direta contra um país da NATO, estão a preparar-se para esta possibilidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia destacou que, mesmo que a Ucrânia vença a guerra, a Rússia continua a ser uma ameaça e, se a Rússia conseguir ter sucesso no território ucraniano, poderá mais tarde estabelecer outros objetivos. O serviço militar obrigatório, que tinha sido suspenso em 2006, 2 anos após a entrada da Letónia na NATO, vai abranger homens entre os 18 e os 27 anos que terão de cumprir um ano de serviço militar, mesmo que vivam no estrangeiro. O plano inclui sanções monetárias e até penas de prisão para quem se recusar este ano de treino militar, embora estejam contempladas algumas exceções, como por razões médicas ou familiares, ou então para os cidadãos com dupla nacionalidade que já tenham prestado serviço militar no estrangeiro. A Letónia planeja também aumentar os gastos com a defesa para 3% para fazer face não só aos envios de armas para a Ucrânia, mas também para, tendo em conta os seus acordos comerciais com os Estados Unidos e também com a Alemanha. Já se passaram 31 minutos das 19 horas, é o fim de linha neste jornal. Neste momento jogam 2 equipas aí na busca de uma posição na CAN, a Costa do Marfim e o Congo estão neste momento empatados a 0 bolas, 31 minutos da primeira parte. Já temos a primeira finalista, é a Nigéria, que acabou por vencer na marcação de grandes penalidades a formação sul-africana, e a Nigéria então vai buscar o seu 4º título. O último foi em 2013. Nos 90 minutos o jogo ficou empatado e depois prolongamento, e nos pênaltis os nigerianos foram mais eficientes e levaram de vencida a seleção sul-africana. A Nigéria então vai para a final da CAN, e este outro jogo vai editar também o outro finalista entre a Costa do Marfim e a República Democrática do Congo. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua escuta. Boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.